Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui a imprensa falando sobre o jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, um jogo de muitas polêmicas. Presidente do São Paulo também saiu reclamando muito dessa situação do pênalti, né, do goleiro do São Paulo no jogador do Palmeiras. Fica aquela dúvida, foi pênalti ou não foi? São Paulo foi injustiçado ou não foi? Muitas dúvidas, muitos debates, cada um tem uma opinião diferente. Eu queria que vocês colocassem nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Foi injusto ou não o resultado para a equipe do São Paulo? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. E vamos acompanhar aqui o Pascoal e também o Zinho falando tudo sobre essa situação do clássico quente entre São Paulo e Palmeiras. Lembrando, né, a equipe do São Paulo tem tido vantagem sobre a equipe do Palmeiras nos últimos jogos, né? Vantagem em termos assim, né? Os últimos dois jogos foram empate, mas no último, que foi a Supercopa, o São Paulo venceu nos pênaltis, né? E agora um empate, e provavelmente teremos mais confronto entre as duas equipes na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Mas ganhou ali no final, o Pedro Raul, aquela emoção e tal. E o Botafogo, que cansou de levar gol nos acréscimos, ontem fez 2 nos acréscimos. É o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Muita reclamação do São Paulo com a arbitragem. O que vocês acharam? Eu acho que eles têm direito de fazer o que quiser. A gente vai ficar focado em fazer o nosso trabalho. Que eles reclamem do tanto que quiser. Bom, tá aí o Veiga, que foi o único jogador a falar na zona mista, né? Porque também teve o imbróglio da sala de coletiva. O Palmeiras não teve uma sala de coletiva disponibilizada, e aí o São Paulo explica e nota que isso aconteceu porque no último jogo no Allianz Parque também foi dessa maneira. O Dorival precisou falar num cantinho, mas que a zona mista estava disponibilizada. Os outros jogadores não falaram, assim como o Abel Ferreira. Coloca as notas na tela, por favor, só para a gente contextualizar tudo, né? Até porque a nota do Palmeiras é em cima de um fato que nós aqui na ESPN não temos imagem, mas virou um fato público que eu já explico. Só para a gente ler primeiro a nota do São Paulo, então. O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do Morumbi para a realização de entrevistas do Palmeiras, né? A utilização ou não do espaço fica a cargo do visitante. E aí, na sequência, eles explicam o que é essa reciprocidade. É o que eu acabei de dizer, que no último jogo disputado lá, também teve um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, e era o local de passagem de muitas pessoas, que foi ali que eles puderam fazer a entrevista coletiva e dava acesso a vestiário, tinha barulho, não puderam colocar o backdrop. Então, assim, foi o troquinho que o São Paulo deu no Palmeiras. O Palmeiras, por sua vez, divulgou uma outra nota. Eu vou, enquanto a nota está na tela para vocês, contextualizar. Houve uma invasão ao vestiário dos árbitros e, nessa invasão, um dos dirigentes do São Paulo, o Belmonte, pelo que eu pude ver nas imagens, se exalta muito, xinga os árbitros, xinga o treinador do Palmeiras. E aí o Palmeiras, diante disso, tem essa nota divulgada. Fomos informados pelo São Paulo, aí fala sobre a coletiva ainda, né? Somente após o jogo desse domingo, que não haveria sala de imprensa para a realização da entrevista do Abel. O backdrop com patrocinadores já estava lá, inclusive instalado. E aí segue a nota. Como mandante, não nos ofereceu nenhuma alternativa, nem mesmo a zona mista. Ou seja, já tem um negócio truncado aí. Um lado diz que a zona mista estava à disposição, o outro diz que não. A coletiva teve que ser cancelada, o argumento usado pelo São Paulo, reciprocidade, botam entre aspas e parênteses, não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário. Eu achei que essa nota já ia colocar também o Palmeiras se referindo ao repúdio, né? A nota que diz que vai agora procurar meios de defender o seu treinador, porque entendeu que o Abel foi insultado de uma maneira que não é aceita pelo Belmonte, dirigente do São Paulo. Ozinho, a gente tem que começar
por esse ponto, porque eram diretorias e a gente lembrava ontem no Linha de Passe, a gente vai falar de futebol, eu prometo para vocês, mas é porque é inevitável falar disso, né? A gente lembrava ontem no Linha de Passe que eram diretorias que há algum tempo atrás pregavam e tinham uma proximidade, jogaram na casa um do outro e que isso acabou se perdendo e virando uma rivalidade, inclusive entre dirigentes. E eu quero te ouvir como ex-jogador, como quem já esteve do lado do Palmeiras, já enfrentou o São Paulo, mas agora, independentemente disso, quero te ouvir sobre como você enxerga esse momento vivido por São Paulo e Palmeiras. Eu acho que passou do ponto, né? Assim, a rivalidade, ela é importante, né? De dois gigantes do futebol brasileiro, que estão, né, sempre aí brigando por alguma coisa dentro das competições que estão jogando. Me chama muita atenção essa sua colocação, né? E eu também fiquei vendo e lendo e busquei, né, jogos anteriores. Não tinha acontecido isso. Quantas vezes o São Paulo jogou no Allianz? E sempre foi essa sala disponibilizada. E quantas vezes o Palmeiras já jogou no Morumbi? E tem a sala. Então ficou muito, na minha opinião, muito por causa desse jogo, do que aconteceu no jogo. A revolta, né? E aí a diretoria do São Paulo, os atletas, têm o seu direito, a gente vai analisar os lances, mas aqui vai, né, já uma colocação minha, acho que eles têm o direito de contestar o que foi marcado no jogo. Mas não dá o direito de repente, também não vai botar na sala não, e aí vai lembrar que o Palmeiras não tem uma sala, no caso, adequada para entrevista coletiva, mas sala essa, pelas informações, pelo que eu vi durante todo o dia, é a mesma para todos os clubes. A gente pode discutir se ela é boa ou não. Aí a imprensa, os adversários podem reclamar se essa sala no Allianz não é legal, não é uma estrutura muito boa, dizem que o som não é muito bom. Só que assim, todos os clubes, não é só pro São Paulo que essa sala é disponibilizada. Foi o que eu entendi. Então só agora que o São Paulo fez essa coisa da reciprocidade, aí acho que passou do ponto muito pelo que aconteceu no jogo, que a gente vai analisar aqui. Acho que, e também a invasão lá na sala dos árbitros, também o xingamento direcionado ao treinador do Palmeiras, porque apita o jogo. Sabe, essa é uma coisa que tem que ser na minha opinião, né, o São Paulo, os clubes que se sentem pressionados pelo Abel, a atitude dele na beira do campo, vai lá e faz uma nota lá para a federação, ou denuncia. Agora, isso ali me parece muito, muito pequeno, né? Me lembra um tempo antigo, quando a gente ia jogar em São Januário, que o Eurico mandava desligar a água, fechava a porta para a gente não aquecer no campo. Sabe, essas coisas que tinha no interior, quando ia jogar, a estrutura não é muito boa, aí assim, desligavam água, não deixava aquecer aqui, e aí botava a gente escutando a palestra do treinador. Uma coisa muito antiga, que o futebol se profissionalizou muito, não cabe mais. Os próprios dirigentes pregam muito isso, né? A profissionalização, a estrutura dos clubes, a marca sendo divulgada internacionalmente, a grandeza que os clubes têm, as torcidas maravilhosas que têm. Então, é pregado tanto profissionalismo e chega nessa hora da rivalidade, da coisa do futebol, da paixão, viram torcedores, né? Aí é uma discussão, é uma briga. Não estou aqui dizendo que está certo A ou B. O que eu estou dizendo é que assim, acho que passou do ponto. E volto a dizer, vamos analisar o que aconteceu no jogo. Que eu acho que o São Paulino, né, a diretoria, tem até a sua razão de reclamar. Mas não passar do ponto como passou. Acho que foi exagerado. A gente já vai olhar aqui os lances, vou até passar lance a lance, são 3 lances capitais nessa partida e acho que vale o debate, a discussão. A gente ouviu os nossos comentaristas de arbitragem, existem opiniões divergentes e o debate é bom. Mas eu acho que é inevitável que a gente passe pelas posturas e o motivo disso, principalmente. Então quero ouvir vocês dois também. O motivo é um só, ele tem nome e sobrenome, Caio Paulista. O Caio Paulista saiu do São Paulo e foi jogar no Palmeiras. E aquela amizade que tinha entre o presidente do São Paulo e o presidente do Palmeiras ruiu. Com nome e sobrenome, Caio Paulista, que entrou ontem
no segundo tempo do jogo. Esse é o motivo, gente. Tudo, o resto, tudo é pano de fundo para poder enebriar quem está vendo. O presidente do São Paulo não aceita até hoje que o Caio Paulista tenha saído do São Paulo para jogar no Palmeiras. Não aceita. Não aceita. Essa questão de xenofobia, que eu espero que o dirigente do São Paulo possa imediatamente se retratar a esse respeito, porque ele não pode falar o que ele falou, porque se o treinador fosse brasileiro, o senhor falaria isso? O senhor sabe quantos jogadores estrangeiros o São Paulo tem? 9. Gente, passa no ponto sem necessidade. Passa no ponto, um jogo, sabe por que tá? A gritaria, você sabe, o Nelsinho me ensinou isso, Nelsinho Batista me ensinou isso. Pascoal, ninguém reclama do jogo que acabou, é pro próximo. Sabe por quê? A gente lembrou de você ontem no Linha de Passe. Sabe por quê? Porque o São Paulo não está classificado e vai jogar contra o Ituano, que precisa do resultado para se classificar. E se o Ituano ganhar do São Paulo, o Ituano não é rebaixado e tira o São Paulo da classificação. Ninguém, não tá. O presidente do São Paulo, o Belmonte, eles não estão gritando. O que o Colério e o Rafinha estão fazendo lá na porta do vestiário do árbitro? Nem jogar, eles jogaram. Gente, está tudo errado. A Federação Paulista de Futebol, até agora, está calada, emudecida. Está no regulamento do Campeonato Paulista o seguinte: a sala de entrevista no estádio tem que ser primeiro para o visitante, depois utilizada pelo mandante. Está escrito no regulamento, eu não escrevi. Foi a Federação Paulista de Futebol que escreveu, está no regulamento. Se existe só uma sala de entrevistas, essa sala tem que ser cedida primeiro para o visitante e depois para o mandante. O confronto do São Paulo contra o Palmeiras, a que se refere o presidente do São Paulo, foi no Campeonato Brasileiro. Com a reclamação do Dorival que o campo do Palmeiras estava muito ruim. Vocês estão lembrados disso, não? Mas no Campeonato Brasileiro não vale a mesma regra? Não, são campeonatos distintos. Não, tudo bem. A regra do Campeonato Paulista, nós estamos discutindo o Campeonato Paulista. Não, mas eu quero saber se vale ou não. A do Campeonato Brasileiro depende da CBF. O que a CBF vai colocar no regulamento, eu ainda não vi. Mas do Campeonato Paulista está escrito que o mandante é o segundo da entrevista, o visitante é o primeiro da entrevista. Eu não escrevi o regulamento, está lá. Agora, podemos discutir essa atuação da arbitragem, do seu Candansan. Daqui a pouco. Certo? Podemos discutir. Agora, no que diz respeito, o que aconteceu, depois eu posso falar sobre essa imagem. Aí tá a foto aí, ó. Essa é uma essa imagem é do Allianz Parque. Sabe o que é isso? Tá vendo lá no fundo é o elevador. Tirando aqui é o elevador. Essa é aquela entrada que vai para o vestiário. E aqui ficava aqui atrás, onde os gandulas se trocam. Para quem conhece lá o Allianz. E aí os gandulas passam várias vezes, às vezes por ali pelo canto, conversando, porque eles não estão sabendo que tem entrevista. Mas é exatamente essa reclamação do São Paulo em relação ao jogo passado. A falta de respeito é com o jornalista. Mas ninguém se interessa pelo jornalista. Os caras estão sentados no chão com o computador. Os caras estão completamente desconfortáveis para fazer a entrevista. O treinador fica sentado num cantinho. Isso é falta de respeito. O Palmeiras tinha que se dar ao respeito de dar uma sala de entrevistas melhor. Então se está escrito no regulamento do Campeonato Brasileiro que o primeiro mandante, primeiro o visitante e depois o mandante, então o Palmeiras tem que ceder a sala para fazer a entrevista. Isso tem que estar no regulamento. Como tem que estar no regulamento? Porque senão os caras... A entrevista pré-jogo, a entrevista pós-jogo, a zona mista, tudo tem que estar no regulamento. Sabe por quê? Porque ninguém quer fazer nada. Ninguém quer fazer nada. E botar o jornalista sentado no chão é mole. Porque eu cansei de fazer isso. Eu cansei de fazer isso como jornalista mais de 45 anos da minha vida. Eu cansei de fazer isso. Ninguém está me mostrando novidade nisso aí. Eu já vi até coisa pior do que isso. Já vi coisa pior. Eu já fiz entrevista coletiva praticamente fora do estádio, porque não permitiram que fizesse entrevista lá. Eu já fiz entrevista coletiva sim. Mas aí então, eu acho que a gente está desvirtuando, porque são outros tempos, outros estádios. Eu também já fiz entrevista assim. Isso é uma vergonha. O que a gente vê dos dois lados, isso é uma grande vergonha. Primeiro, o torcedor do Palmeiras não tem a menor ideia do que o treinador pensa. Só tem aquela palavrinha do Rafael Veiga. Ninguém conseguiu entrevistar o treinador do Palmeiras para perguntar a respeito por que ele botou o Endrick para jogar de ponta direita. E 90% das ações do Endrick foram defensivas.
O Hendrick jogou de auxiliar de lateral e não jogou de atacante. Ninguém conseguiu perguntar nada para o treinador do Palmeiras. Por que o time do Palmeiras teve um comportamento irregular? Quando entra um jogador no time do São Paulo, ótimo jogador. Aí o São Paulo, que com 20 minutos, joga em cima do Palmeiras, o Palmeiras perde o comportamento. Tem muita coisa para a gente falar. Sim. Tinha muita coisa para a gente argumentar a respeito de futebol. Mas só que a gente tem que falar a respeito dessa situação. E está tudo nas costas do seu Candançã. Está tudo nas costas do... Por isso que eu acho que o árbitro tem o quê? 23 anos. Ele bem Quando jovem. é que o Brasil vai formar árbitros? Nunca. Não, ele é o árbitro revelação do Brasil, por isso está apitando jogos desse tamanho. Já apitou no ano passado e agora. Então, se o árbitro Apitou revelação... o jogo do São Paulo com o Santos muito bem, ninguém falou nada. Se o revelação está dando esse tipo de problema, você imagina o que vem por aí. É uma vergonha, e você foi muito bem, né, dizendo, no passado a gente fazia no escuro, em túnel e tal. Não Dois é mais essa estádios, não dá. 2 estádios maravilhosos como esse. Onde você... Ali, ó, eles estão passando na zona mista, onde o São Paulo diz que disponibilizou, que é onde o Veiga parou. Mas ali não é lugar de se parar o técnico. Sim. Ali não é. Do mesmo jeito, aquela imagem do Palmeiras é vergonhosa, todo mundo no chão, num estádio maravilhoso, que evidentemente, aí essa imagem, que evidentemente tem sala apropriada para isso, já foi até no andar de cima, agora mudou embaixo, faz tempo que eu não vou lá, mas eu vejo os repórteres relatando, na época que eu ia, era num lugar, havia aquela coisa, às vezes, sair um técnico, dá 5 minutos, que é o que está no regulamento, 15, eles só podem falar 15 minutos também que está no regulamento, depois troca, tem 5 para trocar lá as faixas, os banners, e falar o outro, que usem a mesma sala. Então, assim, foi picuinha, muito pequena. Acho, desculpe, Caio Paulista, que ele não tem essa grandiosidade para causar esse terremoto todo. Né? Não é um ídolo que saiu de um time e foi para o outro, está todo mundo revoltado. Não é o caso. Mas, enfim, o cara fica chateado, o São Paulo ficou chateado e tal, mas não para isso. O São Paulo estava pensando ali. Sobre as reclamações... É evidente que houve um exagero enorme, parecia a final da Copa do Mundo, que o São Paulo foi garfado, sendo que a gente vai ver os lances aí, todos nós teremos dúvidas. Um vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra. Eu não acho que foi garfado. Ele ainda botou o Santos lá como garfado. O Casares foi lá e disse que ouviu o assessor do Abel xingando o Caleri, mas ele não ouviu... Caleri xingando, ele não ouviu o Rafinha, que vão ser julgados. O Belmonte, eu não vou entrar nessa de xenofobia, porque eu não sei se ele falou nesse sentido. Ou português disso. Ele, até ouvi no rádio hoje, até concorda. De repente, se o cara fosse gaúcho, ou gaúcho disso. Ele atrelou a nacionalidade do Abel a um xingamento, isso é caracterizado como xenofobia. Assim como quando você atrela a raça de uma pessoa a um xingamento, isso é racismo. Sim, pois é, mas eu imagino que ele poderia falar ou gaúcho disso, ou carioca daquilo e tal, e aí falou o português disso. Espero, tá, que seja isso, que a gente já tem tantos problemas muito mais graves de xenofobia, que nesse caso não tenha sido isso. Mas eles só viram esse lado, só o lado deles. Então ninguém viu o Rafinha, ninguém viu o Caleri, ninguém viu o Belmonte, pelo menos o Casares não viu, que só falou do outro lado. E assim... Acho que muito desnecessário, assim, exagero, vou usar essa palavra, foi exagerado, vou reclamar e tal. Hoje o futebol está de luto. Cara, parece que eu ouvi... Aí é pra torcida, né? Aí um pouco falar, mas futebol está de luto. Inflamação à torcida. Aí é assim, é pra dizer pro torcedor, tá vendo? Eu tô aqui e eu tô gritando como vocês. É isso, foi na emoção, foi na paixão, saiu da razão. Saiu. Aí você vê gente hoje, inclusive, lógico, São Paulo apoiando, ó, evidente, tá vendo? É isso mesmo, não pode ser garfado aqui, não sei o quê. Eu não acho que não houve esse garfo todo, a gente vai comentar aí sobre os lances. E tenho certeza que vamos divergir sobre eles, até porque eu concordo com o Amarelo e você já falou ontem no programa que tinha que expulsar. Vamos começar, então? Vamos. Galera, muitas polêmicas, na minha opinião, pouco profissionalismo dos dois lados, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do São Paulo, né, de não disponibilizar uma sala para uma coletiva, isso daí é um absurdo, né, 2 clubes gigantes ter essa briga ainda, não vou disponibilizar a sala porque achei que foi isso. Pô, absurdo São Paulo falar que não tem espaço para uma coletiva do time visitante. Isso daí é inaceitável, né? E, na minha opinião, né, o São Paulo teria que levar alguma punição, alguma coisa por causa disso. E é obrigatório ter.
Não existe isso. Mesma coisa, já pensou, o clube vai jogar e não tem água. Ah, fechou a água, o cara não vai poder usar a água porque perdeu ou aconteceu alguma coisa que desagradou o clube. E na minha opinião também, pô, o Abel também tá demais, cara. Não dá, o Abel ele apita o jogo, cara. O Abel, falta só você dar o apito na mão dele pra ele poder apitar o jogo, porque é insuportável, é um ótimo técnico, excelente, mas é insuportável. O Abel Ferreira é insuportável. Ninguém aguenta ele à beira do campo. Cara, ele reclama o jogo inteiro, seja marcando a favor ou contra, cara. O cara não deixa o árbitro trabalhar. Como que o árbitro consegue apitar um jogo assim? Já tem que ter uma regra, fala, ó, reclamou com o árbitro, xingou, reclamou na beira do campo, é cartão vermelho, tira logo. Aí tem que tirar o técnico, seja de qual time, qualquer time, tem que tirar. Ah, auxiliado, não sei o que, tem que tirar, ou então já tem que começar a botar multa. Ah, reclamou do juiz na beira do campo, xingou, multa. O juiz tem que apitar, e se ele errar, quem tem que cobrar é a federação. A federação tem que cobrar os árbitros. Entendeu? Não tem esse negócio de técnico ficar lá na porta, jogador na porta de vestiário de árbitro, não. Na minha opinião, isso daí não é aceitável. Inaceitável isso. O futebol brasileiro tá uma bagunça, é uma várzea. Gera muito dinheiro, mas tá uma várzea o futebol brasileiro. Isso daí não existe. Acabou o jogo, ficar na porta do árbitro. Vai adiantar o quê? Vai voltar o jogo? Se reclamar com o árbitro. Vai lá, o árbitro vai falar, opa, vamos voltar pro campo do jogo que eu vou marcar tudo diferente. Não vai acontecer. Então, você reclamar na porta do árbitro não vai adiantar nada. Não vai adiantar, cara. Pra falar a verdade, nem em várzea acontece isso. Nem em várzea. Aí no futebol profissional acontece isso. Por que acontece? Porque ninguém faz nada. Não tem ninguém pra poder pegar e fazer o pulso, ó. Acontecer isso, infelizmente, vai ter punição. Tem que ter punição. Não dá, galera. Não dá pra aceitar isso. Tá insuportável essa situação aí, né? E vamos acompanhar aí mais pra frente pra gente saber como que vai ficar toda essa treta entre Palmeiras e São Paulo, né? Agora aumenta mais ainda a rivalidade entre as duas equipes. Vamos ter mata-mata de Campeonato Paulista. São Paulo ainda não está garantido, precisa vencer o Ituano, né? E provavelmente se São Paulo passar para o mata-mata, teremos aí um jogo novamente entre as duas equipes e vai pegar fogo, porque o Palmeiras vai vir com tudo e o São Paulo também. Vamos ter clássicos aí bem interessante nesse Campeonato Paulista. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo entre o São Paulo e a equipe do Palmeiras no Morumbi. Coloca aí o que vocês acharam. O São Paulo tá reclamando demais ou o São Paulo foi prejudicado? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.